Capítulo 64. As cicatrizes do tempo. Kalen concentrou a respiração, expirando lentamente enquanto se movia de investida do javali contra vento paciente, avançando em direção ao dragão atacante, mantendo os olhos fechados. O suor escorria pelo seu rosto, ardendo nos olhos e pingando do queixo. Seus músculos ardiam, mas ele não tinha intenção de parar. Mover-se pelas formas de espada era como estar em casa, como se a clareira o envolvesse. Ele podia ouvir a voz do pai. Concentre-se, Kalen. Concentração não vai te manter vivo, mas a falta dela vai te matar. Mantenha o equilíbrio. Equilíbrio vence velocidade. Velocidade vence força. Já fazia tanto tempo que ele não sentia a calma que vinha com os formulários, a paz. Ele não tinha encontrado tempo para revisá-los desde antes de Quimspas. Só agora percebeu o quanto sentia falta disso. Em direção ao amanhecer, disse a Eson, sua voz não passando de um sussurro abafado à margem da mente de Kalen. Kalen entrou em Aurora, deixando sua memória muscular assumir o controle. Estavam ali havia horas, desde antes do sol despontar por trás das montanhas, enquanto o pátio era iluminado apenas pelo brilho residual da pedra eriniana incrustada no chão. A Eson e dois outros Hakina, Arken e uma elfa chamada Tara, haviam começado a ensinar Kalen as formas e os movimentos de espada todas as manhãs desde a celebração. Eric, Vaeril, Dan, Tarmon e Aen se juntaram a eles, enquanto muitos dos Hakina e rebeldes permaneciam sentados no pátio, alguns observando, outros não. Os outros cavaleiros de Ashiron permaneciam em suas armaduras completas de sentinela como se estivessem de guarda no meio de um ninho de víboras. No dia seguinte à celebração, Baldon e Aneera entraram em contato com os outros membros do clã Fenrir, transmitindo a mensagem que deveria ser repassada. Um enviado Angan seria enviado a cada um dos principais líderes do continente que pudessem simpatizar com a causa deles, identificados por Aeson, juntamente com aqueles com quem Aeson tinha longa aliança. Cada um seria convidado a entrar na Floresta Negra para encontrar Kalen pessoalmente. Se houvesse qualquer indício de engano, seriam deixados à mercê da floresta, aos Auditimar, os espíritos. Mas se viessem de boa fé, seriam guiados pela floresta por Dvalin Angan e seus guardiões. Não era um plano sem riscos, mas os Hakina, a Triarquia e os Ephori élficos concordaram que era o método mais seguro e eficiente. Eles até mesmo deixaram Kalen sentir que ele realmente tinha voz na decisão. Kalen, porém, teve seu primeiro contato com a verdadeira dinâmica política entre os governantes quando o rei Galdra sugeriu que nenhuma reunião fosse marcada com forças externas até que uma armadura fosse confeccionada para ele. Ele insistiu que, para Kalen ser levado a sério como um novo Draleide, ele precisaria ter a aparência adequada. Mas foi quando o rei Silmirin sugeriu que um de seus ferreiros confeccionasse a armadura que o debate realmente começou. Silmirin, Galdra e o Trian discutiram por horas a fio, farpas afiadas escondidas sob palavras excessivamente agradáveis. A discussão só cessou quando Teren sugeriu um armeiro alternativo que não tinha lealdade a nenhum dos três reinos. Mesmo assim, levou um tempo anormalmente longo para que os três governantes chegassem a um acordo. Mas eles ainda insistiam que nada fosse feito até que a armadura estivesse pronta e Kalen tivesse aprendido como se apresentar. Isso deu início a uma nova discussão entre Aeson e Galdra, que, para surpresa de Kalen, Aeson acabou cedendo. Mesmo assim, enquanto Kalen se transformava de urso agachado para lobo uivante, ele pouco se importava com jogos e discussões. Tudo o que conseguia pensar era que eventualmente teria que ficar cara a cara com o alto senhor de Lianara, Castor Kai. O pensamento o encheu de uma fúria gélida. Castor Kai havia traído Vars e tentado obrigá-lo a acorrentar um deus, e agora Aeson e os outros esperavam que Kalen sorrisse e convencesse o homem a usar sua força em prol da causa deles. Kalen se concentrou. Ele lidaria com isso quando acontecesse. Enquanto os Angan transmitiam mensagens e decisões eram tomadas, Kalen treinaria, como fazia todos os dias desde a noite em que Teren contará a história de Vars. Enquanto Aeson, Arken e Ataro treinavam com a espada, Teren e Tassia, a Jotnar de cabelos cor de sangue, o instruíam na centelha. Shora também o guiaria na arte de montar dragões, mas isso ainda não havia começado. Havia algo reconfortante na familiaridade de tudo aquilo, na disciplina e na repetição. Isso fazia lembrar não só dos treinos de espada com o pai, mas também das semanas que passou viajando com Riste, Dan e os outros, a última vez que Riste, Kalen e Dan estiveram juntos. Do olho do furacão ao javali em disparada, e depois de volta ao vento paciente. Kalen fez como instruído, com os olhos ainda fechados. A voz de Aeson se dissipou em sua mente. Os movimentos do Felencir eram mais precisos do que os dos Vidaria, mais controlados e rítmicos.
Enquanto Svidaria varria como fogo, movendo-se com os ventos mutáveis da batalha, o Felencir era como a água, oscilando e fluindo, constante e ininterrupto. Quebrar. Kalen respirou fundo, com dificuldade. Inspirou pelo nariz, expirou pela boca, acalmando-se antes de abrir os olhos lentamente. Fez uma careta, sentindo o sol forte. Aeson, Eric, Arken, Atara, Vaeril, Dan e Aen estavam ao seu redor, espaçados uniformemente, o suor brilhando em seus rostos, exceto no de Vaeril. Tarmon estava agachado, com a espada apoiada no chão à sua frente. O homem inclinou a cabeça para trás e estufou as bochechas, olhando para o céu. Você está bem, grandão. Eric sorriu. Precisa que eu lhe traga um pouco de água. Vou te estrangular enquanto você dorme, disse Tarmon, sentando-se novamente. Isso é uma promessa ou uma ameaça? Eric piscou para Tarmon e deu-lhe um tapinha brincalhão na nuca. Pegou alguns cantis que estavam perto de um dos bancos de pedra branca e atirou um para Tarmon. Você está sempre tentando entrar na minha cama. Você teria muita sorte. Seu merdinha. Tarmon agarrou o cantil no ar, tirando a rolha e tomando um gole d'água. São só esses formulários. Horas e horas. A mesma coisa repetidas vezes. Prefiro uma espada grande a qualquer dia, e me indique onde você precisa de mim. Falou como um verdadeiro ariete humano, disse Eric, rindo. Você vai melhorar. Vaeril deslizou sua espada para dentro do cinto de armas, que estava ao lado de um banco à sua esquerda. Viu só, disse Eric, fazendo beicinho. Até o Vaeril acha que você vai melhorar, e ele não é muito bom com elogios. Eu estava falando de você, disse o elfo, arrancando o odre de água das mãos de Eric. Eric não disse nada, apenas lançou um olhar fulminante para Vaeril, seus lábios se curvando em um sorriso discreto. Kalen pegou um cantil de Dan, olhando ao redor do pátio enquanto a água fria aliviava seus lábios rachados. Algumas Hakina estavam sentadas em bancos, conversando ou observando as formas de espada, enquanto outras estavam esparramadas na grama no centro do pátio, à sombra da densa vegetação. Tassia e Chora conversavam animadamente a poucos metros de distância. Tassia, com mais que o dobro da altura de Kalen, era muito mais alta que a mulher na cadeira de rodas, mas, de alguma forma, Chora ainda parecia estar no controle. Apenas 10 Hakina haviam concordado em participar do treinamento de Kalen. A ideia de que algumas delas talvez não quisessem lutar contra o Império não era algo que ele tivesse considerado. Mas, depois de refletir sobre isso, ele entendeu. Ninguém aguenta lutar para sempre. Você ainda precisa ficar em guarda, disse uma voz familiar com a voz rouca. Kalen se virou e viu Gaeleron atravessando uma das muitas pontes de pedra que ligavam o pátio central de Alura. Seus cabelos escuros estavam presos para trás, e ele segurava uma bengala na mão direita. Seu braço esquerdo estava em volta do ombro de Teren enquanto caminhava. Uma mistura de alegria, culpa e tristeza invadiu Kalen, que teve que se esforçar para manter o olhar fixo em Gaeleron. O elfo outrora fora de ombros largos e musculatura densa, com movimentos suaves e graciosos. Mas agora era mais pele do que músculo, e seu andar era lento e instável, apoiando-se tanto em Teren quanto na bengala. O elfo receberá comida em abundância desde que chegará a Aravel, assim como Lages e Elia, mas Kalen sabia o que era passar tanto tempo faminto. Levou dias para que ele conseguisse se alimentar adequadamente após ser libertado de Drifaen, e mesmo assim seu apetite sempre fora maior do que o da maioria. Alia, lirei, sussurrou Dan. E, de fato, caminhando atrás de Gaeleron e Teren, com a cabeça baixa e as mãos unidas diante do estômago, estavam Alia e Lirei. Algo na maneira como as gêmeas caminhavam, como se estivessem indo em direção a uma pira funerária, incomodou Kalen profundamente. Ele não as via desde que retornará a Aravel. Tanto ele quanto Dan perguntaram por elas diversas vezes, mas Teren simplesmente lhes dissera que Alia e Lirei retornariam quando estivessem prontas. O que pareceu um tanto sinistro para Kalen, mas os elfos tinham tradições peculiares. Kalen deslizou a espada para a bainha e caminhou em direção ao grupo, olhando de Gaeleron para Teren. Ele deveria estar fora da cama? Sim, eu deveria. Gaeleron tirou o braço de volta do pescoço de Teren, apoiando-se pesadamente em sua bengala. E não fale de mim como se eu não estivesse aqui. O elfo fez uma careta, apoiando-se ainda mais na bengala. Os curandeiros disseram que eu preciso recuperar minhas forças, entre outras coisas. Teren estava me ajudando. Gaeleron olhou para Teren, um sorriso suave surgindo em seu rosto. Era a primeira vez que Kalen via algum dos elfos, com exceção de Vaeril, demonstrar a Teren algo além de desprezo.
Eu estava simplesmente indo na mesma direção. Teren acenou com a cabeça para Kalen, em sinal de reconhecimento. Ele esteve ao meu lado todos os dias. Os outros também. Um momento se passou enquanto Teren e Gaeleron trocavam olhares. Gaeleron voltou-se para Kalen. Vaeril tem te ensinado Felencir. Ele tem. Como você pode afirmar isso? Porque Vaeril nunca foi forte em Felencir. Você vai melhorar, Kalen ouviu Eric dizer atrás dele, imitando a voz de Vaeril melhor que podia, e depois rindo com Tarmon. Quando eu estiver mais forte, corrigirei os erros que ele lhe incutiu e começaremos o Valatir, a alma congelada. Não precisamos de um espadachim, precisamos de uma Draleide. A voz de Chora Sarn ecoou pelo pátio, e Kalen olhou para a esquerda para vê-la se aproximando, com Tassia caminhando ao seu lado. Elas pararam ao lado de Kalen e dos outros, cumprimentando-os. Embora eu não duvide que a esgrima de Kalen precise ser aprimorada. Que duro, Kalen ouviu Dan sussurrar atrás dele. Chora inclinou-se na cadeira, encarando Dan até que o silêncio se tornasse desconfortável. Embora eu não duvide que a esgrima de Kalen precise ser aprimorada, repetiu ela, não é em terra, no choque de ossos e aço, que mais precisaremos dele. É no ar, montado em dragões. Ele precisa de mais tempo voando e mais tempo fortalecendo o vínculo entre ele e Valeris. Enquanto Chora falava, Kalen sentia Valeris em seus pensamentos. O dragão passará grande parte do tempo no ninho da águia com os outros dragões. A descoberta de que não estava mais sozinho deveria ter aquecido o coração de Valeris e o de Kalen, mas, em vez disso, a emoção que agora o dominava era tristeza. Os outros dragões estavam desanimados e apáticos. E não importava o que Valeris fizesse, apenas Itrax, o enorme dragão verde que fora ligado ao príncipe Atir-Ardura, lhe dava atenção e, ocasionalmente, voava com ele. Há tempo no dia tanto para voar quanto para treinar, disse Arken, cruzando os braços sobre o peito largo. E ele também precisa aprender a controlar a faísca. E quanto ao sono, sugeriu Kalen. Dormir é bom. Você só poderá dormir quando estiver morto. Atara deu um passo à frente, ficando ao lado de Kalen. Ela era apenas alguns centímetros mais baixa que ele, com os cabelos prateados presos em um rabo de cavalo. O que acontecerá mais cedo do que você imagina, se não treinar? Helios é 5 vezes maior que Valeris, e Eltoar da Etana é um dos maiores mestres de espadas que já honraram Eferia. Jormun e Rotamundar são implacáveis, almas criadas para matar. Cada um dos membros da Guarda do Dragão aprimorou suas habilidades por séculos. Você não tem tempo para dormir, a menos que queira ver seu próprio sangue alimentar a terra. Bem, sussurrou Dan do outro lado de Kalen, isso foi animador. Talvez devêssemos tirá-la dos discursos motivacionais. Atara olhou para Dan e depois voltou a olhar para Kalen. Eu só digo a verdade. Ninguém disse nada enquanto Kalen olhava para Atara. Não era a primeira vez que Atara o lembrava da probabilidade de sua morte. Ela parecia encontrar pelo menos uma oportunidade por dia. Draleide. Kalen se virou e viu Alia e Lirei caminhando em sua direção, com as cabeças ainda baixas. Alia, Lirei. Que bom ver vocês duas. Como vocês estão se sentindo? Nenhum dos elfos respondeu, mas para surpresa de Kalen, ambos se ajoelharam, cada um apoiando uma mão sobre o joelho da frente e a outra sobre o peito. Viemos pedir seu perdão, Draleide. Alia ergueu a cabeça, seus olhos dourados brilhando. Ela estava chorando. Kalen não conseguia se lembrar de outra vez em que vira uma elfa chorar. Qual é o problema? Perdão por quê? Perdão por termos falhado com vocês e por termos quebrado nosso juramento. Lirei não levantou a cabeça enquanto falava. Desejamos jurar novamente, para restaurar a honra em nossos corações. Desejamos proteger vocês e Valeris, como prometemos. Alia olhou para Lirei por um instante, depois voltou a olhar para Kalen. Como punição, nossos juramentos foram anulados. Nossa honra, roubada. Faríamos nossos juramentos novamente e recuperaríamos nossa honra. Se você nos aceitasse. As palavras de Kalen ficaram presas em sua garganta. Ele olhou em volta para os outros, percebendo que todos os olhares estavam fixos nele. Voltou a olhar para Teren em busca de ajuda, mas o elfo simplesmente o encarou com um olhar vazio, a boca formando uma linha fina. Kalen deixou seu olhar oscilar entre Alia e Lirei. Com uma condição. Seja qual for, nós aceitamos. Ele respirou fundo por um curto período, depois se abaixou, estendendo as mãos para Alia e Lirei. Alia olhou para ele com hesitação,
enquanto Lirei manteve a cabeça baixa. Nakar mia lar aranue. Pegue minhas mãos e levante-se. Lirei ergueu o olhar. Da última vez que os vira, seu domínio da língua antiga não era tão forte. Kalen fez um gesto mais uma vez para que pegassem suas mãos, o que eles fizeram. Delicadamente, ele os ajudou a se levantar. Mordeu o lábio, ponderando o que estava prestes a dizer. Era algo que vinha considerando há algum tempo, mas não tinha certeza de como seria recebido. Fez um gesto na direção de Vaeril, Eric e Tarmon, que se aproximaram. Assim que Eric, Tarmon e os 4 elfos sobreviventes que lhe haviam jurado lealdade estavam juntos, ele falou: Vaeril, Gaeleron, Alia, Lirei. Seus juramentos me trouxeram grande honra. Elissar deu a vida para proteger a minha, e não há como eu retribuir esse gesto. Mas agora lhes digo que cada um de vocês está livre dos juramentos que fizeram. Sua honra permanece intacta e vocês não me devem nada. Gaeleron e Vaeril permaneceram imóveis em silêncio, com o olhar fixo em Kalen. Mas Alia e Lirei começaram a protestar. Kalen ergueu a mão e eles se calaram. Cada um de vocês, ele olhou dos elfos para Tarmon e Eric, arriscou a vida por mim mais vezes do que eu gostaria. Ele embainhou a espada e ajoelhou-se. Permitirei que me façam um juramento, se me permitirem fazer o mesmo. Isso é um pouco dramático, Kalen. Até para você. Eric sorriu amplamente, balançando a cabeça. Mas eu gostei. Ele se ajoelhou diante de Kalen. Tarmon veio logo atrás, grunhindo quando seu joelho bateu na pedra. Ele acenou com a cabeça para Kalen. Tarmon sempre foi um homem de poucas palavras. Kalen olhou para Vaeril, Gaeleron, Alia e Lirei. O juramento dos elfos para com ele sempre o incomodara. Sempre o perturbara profundamente. Sua vida não valia mais do que a deles, simplesmente não valia. Mas, com os ensinamentos de Teren, ele aprenderá que, se negasse seus juramentos, prejudicaria a honra deles de uma forma que jamais desejaria. Esse era o único equilíbrio que o satisfazia. Vaeril foi o primeiro a se ajoelhar. Ele inclinou a cabeça na direção de Kalen, sorrindo suavemente. Kalen ergueu o olhar para Alia, Lirei e Gaeleron. Vocês não precisam jurar, mas se insistirem, eu também farei. Suas vidas são tão importantes para mim quanto a minha é para vocês. Negar-me isso seria uma grande ofensa à minha honra. Tanto Alia quanto Lirei se ajoelharam, balançando a cabeça. Eu faria isso, Draleide. Gaeleron apoiou-se em sua bengala, olhando para baixo. Mas se eu me ajoelhar, não tenho certeza se conseguiria me levantar. Um sorriso surgiu em seus lábios. Eu me levantarei. Repita comigo. Ele inspirou profundamente, fazendo uma careta ao mudar o peso do corpo. Eu juro por este meio. Eu juro por este instrumento, repetiram Kalen e os outros. Dan sentou-se ao lado de Kalen, colocando a mão em um dos joelhos. O que você está fazendo? Eu me senti excluído, disse Dan, dando de ombros. Ele olhou para Gaeleron. Continue. Não vou jurar lealdade a ele, disse Eric, acenando com a cabeça para Dan. Ele deixou as palavras pairarem no ar por um instante, depois acenou para Gaeleron, sorrindo. Eu juro, repetiu Gaeleron, em testemunho dos presentes e dos 6 que nos vigiam, proteger aqueles que estão diante de mim com todas as minhas forças. Sangrar por eles, lutar ao seu lado e, se necessário, morrer por eles. Kalen, Eric, Vaeril, Dan, Alia, Tarmon e Lirei repetiram o juramento. É com honra que seu juramento foi testemunhado por aqueles aqui presentes e pelos 6 que nos protegem, disse Teren, aproximando-se. Teren estendeu a mão e ajudou Kalen a se levantar. O elfo tinha uma expressão indecifrável no rosto. Kalen, venha comigo. Encontraremos Valdrin em breve. Menos de 1 hora depois, Kalen e Teren atravessaram em silêncio a ponte que ligava Lura à extensa cidade de Aravel. Huon insistira que Aen os acompanhasse. Kalen lançou o olhar sobre os edifícios brancos e lisos, as passarelas e as pontes que serpenteavam pelo vale, integrando-se perfeitamente à natureza ao redor. Passou o dedo pela superfície da pedra eriniana incrustada no parapeito da ponte que atravessavam, cujo suave brilho azul agora se dissipara ao absorver a luz do sol. Você aprendeu muito sobre nossos costumes e nossa cultura, e acredito que devo isso a Vaeril tanto quanto a mim mesmo. Teren olhou para a beira da ponte enquanto falava. O que você fez foi inteligente. Sei que você não se sentia confortável com os juramentos que lhe foram feitos, mas se você simplesmente o tivesse removido, Gaeleron e Vaeril poderiam ter aceitado. Já Alia e Lirei, não tenho tanta certeza. Gaeleron suportou uma dor que quebraria a maioria das almas,
e Vairi o protegeu altruisticamente. Ambos teriam se libertado de seus juramentos, com a certeza de que sua honra permaneceria intacta. Mas Alia e Lirei acreditam que falharam com você. Seus juramentos foram retirados como punição. Elas vieram até você em busca de redenção. O que você fez foi inteligente, mas fazer um juramento como esse a alguém não é pouca coisa entre os elfos, Kalen. Para mim também não é pouca coisa, Teren. Kalen olhou para o elfo e suspirou. Não quero pessoas ao meu lado simplesmente por causa do que eu sou. Quero que estejam ao meu lado por causa de quem eu sou. Se estiverem dispostas a sangrar por mim, então eu estarei disposto a sangrar por elas. Teren deu a Kalen um sorriso fraco, soltando um suspiro. Você é filho do seu pai. Ele se virou para olhar para Aen, que caminhava alguns passos atrás deles. Vocês dois são. Ele estaria extremamente orgulhoso. Teren olhou para o quadril de Kalen, sorrindo mais uma vez. Dei essa espada ao seu pai depois que ele salvou minha vida em Balmar. A lâmina que você carrega no quadril foi forjada no final da Primeira Era, há mais de 1000 anos. Foi dada a mim pelo meu pai, e antes dele pela mãe dele, e antes disso pertenceu a uma elfa Draleide chamada Mitara. Ela viu mais guerras e derramamento de sangue do que você pode imaginar. E nas mãos do seu pai, foi a lâmina que matou Durin Longfa, Taran Shadesmiri, Raisgarrin e muitos outros nomes que você ouviu nos contos dos bardos. Kalen levou a mão ao pomo em forma de moeda da espada que seu pai lhe dera. Essa era do papai? Perguntou Aen, olhando para a espada de Kalen. Foi então que Kalen percebeu que Aen provavelmente não tinha nada que o fizesse lembrar dos pais. Era sim. Ele me deu depois da provação. Kalen apertou o pomo da espada com mais força e parou. Abaixou-se e desfez o cinto da espada. Deveria ser sua, disse ele, oferecendo a espada, a bainha e o cinto a Aen. Aen sorriu, mas balançou a cabeça, devolvendo o presente. Se fosse para mim, eu estaria usando naquela noite na floresta de Ol. Não, essa é sua, Kalen. Além disso, disse ele, dando um tapinha na espada em seu quadril, eu já tenho a minha. Kalen não duvidava da sinceridade das palavras de Aen, mas viu o olhar do irmão demorar-se na espada enquanto Kalen colocava o cinto de volta. Os elfos pararam e observaram Teren, Kalen e Aen caminharem pelas ruas de Pedra Branca. Muitos deles inclinaram a cabeça, saudando Kalen com um Draleide. Teren os guiou pela cidade, através de passarelas, subindo escadas e atravessando longas pontes, até chegarem a um longo caminho de grama que subia em direção a um platô onde se erguiam 2 grandes edifícios brancos e uma enorme árvore de folhas largas. O edifício à esquerda do platô tinha 2 andares, com a parte externa coberta por trepadeiras verdes que floresciam em tons de roxo. O edifício à direita era menor e encostado em um rio que descia da encosta da montanha, despencando o penhasco abaixo. Uma grande roda branca estava conectada à parte de trás do edifício, mergulhando no rio e girando conforme a água fluía. Um sorriso caloroso se espalhou pelo rosto de Teren, seu olhar fixo em algo no topo do caminho. Kalen olhou e viu uma elfa emergindo do prédio à esquerda. Ela usava um longo vestido verde que se ajustava à cintura e se abria em uma saia esvoaçante. Seus cabelos loiros caíam sobre os ombros. Seus pulsos estavam marcados por cicatrizes e feridas, com crostas recentes circundando sua pele como se ela tivesse sido mantida em grilhões recentemente. Ela puxou Teren para um abraço apertado, envolvendo-o com os braços e apertando-o, com a cabeça aninhada na curva do pescoço dele. Kalen nunca tinha visto um elfo tão emocionado. Já faz muito tempo, Teren. Sinto muito, minha criança. Teren apertou o elfo contra si, inspirando profundamente. Houve outros que precisaram da minha ajuda, assim como você precisou um dia. Assim como sempre farei. Teren a abraçou forte e depois se afastou, sorrindo. Kalen, Aen Arden como preferir. Arden, por favor. Kalen sentiu-se estranho ao ouvir o nome sair dos lábios de Aen. Bem, então, Kalen, Arden. Esta é Aruni. Do GRYR Aidria para Mia Elvin, Aruni. Lá é o Kalen Brier. Você traz honra ao meu coração, Aruni. Eu sou Kalen Brier. Os Draleide. Aruni sustentou o olhar de Kalen. Enquanto fazia, ele viu que suas íris eram negras, circundadas por um vermelho pálido. Ele nunca vira nada parecido. Você fala bem a língua antiga, disse ela, inclinando a cabeça. Lettier do volume GRYRR Aidria Tilmiali, Draleide. É você quem traz honra a minha, Draleide. Não falo a língua antiga, disse Aen, inclinando a cabeça na direção de Aruni. Portanto, não posso me exibir como ele,
mas é um prazer conhecê-lo. Sou Arden, dos Cavaleiros de Achiron. O prazer é meu, Arden. Teren olhou para o prédio à direita, que Kalen supo ser a forja. Valdrin. Aruni assentiu com a cabeça. Ele está lá dentro. Mas está trabalhando. Você sabe como ele fica quando está trabalhando. Sim, eu sei. Teren soltou uma risada suave. Mesmo assim, é melhor avisá-lo que estamos aqui. Aruni conduziu Teren, Kalen e Aezon até a frente da forja de pedra branca, mas assim que empurrou a porta, uma voz gritou de dentro. Não. Valdrin, sou eu, respondeu Teren. Kalen jamais imaginara que sentiria falta da forja. Sempre adorara o tempo que passará lá com seu pai e Aen, mas a ferraria nunca fora algo que o atraísse profundamente. Contudo, agora, ao olhar pela fresta da porta entreaberta e ver o brilho alaranjado intenso nas paredes, sentir o calor familiar em sua pele e o cheiro metálico no ar, uma nostalgia melancólica o invadiu. E eu sou eu, respondeu Valdrin. Mas mesmo assim, não. Estou trabalhando. Eu sei que você é, Valdrin, mas já tínhamos combinado isso. Se você pudesse. Não. Teren respirou fundo e soltou o ar com um suspiro irritado, balançando a cabeça. Fechou a porta. Venha, disse Aruni, rindo. Você sabe como ele é. Vou preparar um chá e você pode me contar histórias enquanto esperamos. O sol se moveu do leste para o oeste enquanto Kalen, Aen, Teren e Aruni estavam sentados na clareira gramada entre a casa e a forja. Depois de um tempo, Valeris voou do ninho da águia, provocando gritos e alaridos por toda a cidade enquanto suas escamas brancas brilhavam à luz do sol. O dragão agora estava enroscado na grama, com Kalen encostado em sua longa cauda. Em qualquer outra ocasião, Kalen poderia ter se irritado com a ideia de ser obrigado a sentar e esperar como uma criança, mas não agora, pois as horas passadas sentado naquela grama seriam para sempre uma lembrança que Kalen guardaria com carinho. Sentado com Aen, ouvindo Teren contar histórias para Aruni enquanto o som da água caindo e o canto dos pássaros preenchiam o ambiente, o brilho suave da pedra iriniana emergindo lentamente à medida que mais nuvens passavam por cima. Jamais em seus sonhos mais loucos ele teria se imaginado ali. No caos que consumia sua vida, esses momentos de paz eram raros. E Kalen se pegou pensando nas palavras que Falmen havia dito quando estavam presos em túneis abaixo das montanhas Lodar. Não há nada mais importante na escuridão do que um raio de luz. O pensamento trouxe um sorriso aos lábios de Kalen. Ele sentia muita falta de Falmen. O homem tinha um jeito de enxergar através da escuridão do mundo. Os pensamentos de Kalen se voltaram para a lembrança de Falmen caminhando com dificuldade pela neve em Drifaen, usando a centelha para canalizar cada vez mais neve nos caminhos de Corik e Lopir, e atirando bolas de neve na nuca de Tarmon. Kalen tentou se recompor antes que se perdessem lembranças, como costumava fazer. Olhou para Aruni, que ouvia atentamente Teren contar uma história sobre como encontrou Dan iniciando seu valor, o que ela achou hilário. Ao olhar mais de perto, viu cicatrizes subindo do decote do vestido dela, que não estavam visíveis enquanto ela estava de pé. Ele só conseguia ver as extremidades tênues das cicatrizes, mas a pele parecia ser quase negra, em contraste com sua tez pálida. As cicatrizes eram diferentes das de seus pulsos, disso Kalen tinha certeza. E mesmo agora, enquanto olhava para os pulsos da elfa, podia ver que as crostas recentes haviam rachado, com um fio de sangue escorrendo. Oh, me desculpe, disse Aruni, atrapalhada, com o olhar oscilando entre Kalen e seus pulsos. Ela tirou um pano do bolso do vestido e estancou o sangue. Uma onda de culpa invadiu Kalen. Não, eu não queria ficar olhando. Está tudo bem, disse Teren calmamente. Ele estendeu a mão e gentilmente puxou. As mãos de Aruni se juntaram, repousando as suas sobre as de Kalen. Ele sentiu Teren puxar a centelha, fios de cada elemento se entrelaçando ao seu redor, convergindo em diversas combinações e se canalizando para as mãos dele e de Aruni. Após um instante, ele afastou as mãos. Ainda havia sangue seco, mas as crostas haviam caído, dando lugar a uma pele nova. Obrigada. A voz de Aruni ficou ainda mais suave do que antes. Então, presumo que os terrores noturnos não diminuíram. Aruni balançou a cabeça, esfregando os dedos trêmulos da mão direita nas antigas cicatrizes do pulso esquerdo. Elas ainda assustam Valdrin. Ele cresceu tanto, mas o trazem de volta àquele lugar. Teren repousou as mãos sobre as de Aruni mais uma vez, dando-lhe um sorriso suave. Venha, chamou uma voz de dentro da forja atrás deles. Enquanto estavam de pé, Kalen contornou a cabeça de Valeris. A pálpebra esquerda do dragão se abriu, revelando um olho lilás pálido que observava Kalen intensamente. Valeris ergueu a cabeça,
pressionando a ponta do focinho contra o peito de Kalen. Já volto. Kalen repousou as palmas das mãos em cada lado do focinho de Valeris, acariciando com as pontas dos dedos as escamas lisas. E poderemos voar de volta para o ninho da águia. Passarei a noite lá com você. Um murmúrio grave emanou da garganta de Valeris, e o dragão soltou um sopro de ar quente que fez a camisa de Kalen ondular, antes de abaixar a cabeça de volta na grama. Teren parou com a mão na maçaneta, respirou fundo algumas vezes e então empurrou. Kalen e Aen ficaram boquiabertos ao entrarem. A oficina era enorme, facilmente 4 vezes maior que a do pai deles. Uma forja de pedra branca ocupava a parede da direita, com 2 foles enormes funcionando em conjunto para alimentar o calor intenso. Diversas bancadas, rebolos e bigornas estavam espalhadas pelo chão, enquanto toda a parede da esquerda estava coberta de ferramentas. Martelos de bola, martelos de ponta reta, aplanadores, martelos de madeira, marretas, uma vasta variedade de cinzéis e tenazes, punções e punções de aplanar, sulcadores, rebitadores. A lista era interminável. O pai de Kalen teria pensado que estava sonhando se tivesse visto tudo aquilo. Teren. Um elfo surgiu do fundo da oficina, com o olhar fixo em Teren. Ele era alto e magro, com cabelos curtos e negros. Seu rosto estava coberto de sujeira e fuligem, e ele vestia calças de couro e um grosso avental de couro sobre uma camisa de algodão de mangas curtas. Muitas vezes era difícil para Kalen estimar a idade de um elfo, mas este em particular parecia ainda mais jovem do que ele. Valdrin, você parece ainda mais forte do que da última vez que o vi. Estou mais forte, disse o elfo com naturalidade. Valdrin e Teren inclinaram-se para frente, pressionando as testas uma contra a outra e apoiando os polegares direitos nas têmporas um do outro. Havia algo naquele momento que transmitia uma sensação de calor e ternura a Kalen. Teren fez um gesto em direção a Kalen e Aen. Isto é... O Draleide, disse Valdrin antes que Teren pudesse terminar a frase. O elfo caminhou em direção a Kalen, com uma estranha intensidade no olhar. Virou a cabeça para o lado e o estudou. Tenho observado você treinar nestes últimos dias. De perto, você é mais baixo do que eu esperava. Eu sou mais alto que você. Não sei bem o que a minha altura tem a ver com a sua. Valdrin lançou um olhar rápido para Aen, com curiosidade estampada no rosto ao observar a armadura verde de sentinela. Interessante, disse ele antes de voltar sua atenção para Kalen. O elfo circulou Kalen, sussurrando para si mesmo. Ele agarrou o braço esquerdo de Kalen, levantando e inclinando-se para olhar para a axila e a lateral do corpo de Kalen. Kalen tentou protestar, ou pelo menos falar, mas Valdrin continuou a circular em círculos. Impressionante, disse Valdrin, dando um passo para trás e levando a mão ao queixo enquanto observava Kalen. Obrigado. Valdrin olhou para Kalen, confuso. Ah, não você. Eu. Você. Sim, eu. Teren, você poderia dar uma olhada nas orelhas dele? Acho que elas não estão funcionando. Kalen se virou e viu um largo sorriso no rosto de Teren, e quando se virou novamente para Valdrin, o elfo já estava se afastando. Sigam-me, gritou o elfo por cima do ombro enquanto caminhava em direção a um arco embutido na parede que dividia a oficina. O sorriso de Teren se alargou ainda mais, e ele fez um gesto para que Kalen e os outros seguissem Valdrin. Ele é um pouco. Kalen procurou a palavra certa. Ele é ele mesmo, disse Teren. Sem pedir desculpas por isso. Não existe filtro em seu cérebro que prenda as palavras antes que elas cheguem aos seus lábios, e ele vê as coisas como elas são. Venha. Kalen, Aen e Aruni seguiram Teren, atravessando o arco no final da sala. Armaduras e partes de armaduras estavam espalhadas por toda a sala, montadas em suportes e ganchos. Pareciam mais obras de arte do que armaduras. Ornamentos elaborados decoravam cada uma delas, enquanto alguns capacetes exibiam a representação de cabeças de animais, veados, falcões, lobos. Uma armadura parecia ter sido feita de aço que brotou como raízes, em vez de ser forjada e martelada. Espadas, machados, lanças e todo tipo de armas pendiam nas paredes atrás das armaduras, lâminas curvas e delicadas, veios de ouro percorrendo os cabos. Todo o ouro das aldeias não seria suficiente para comprar nem uma fração desta armadura, sussurrou Aen, em voz baixa o suficiente para Kalen ouvir. Nem ouro conseguiria comprá-lo, disse Valdrin, virando-se para olhar para Aen. O que você quer dizer? Não estão à venda, respondeu o elfo, sem rodeios. Valdrin voltou-se para a armadura ao lado da qual estivera. Não era uma armadura completa, apenas placas de peito e costas suspensas em um suporte, com ombreiras nos ombros,
mas sua beleza deixou Kalen sem fôlego. A couraça era elegante e lisa, ligeiramente elevada no centro do peito para desviar golpes de perfuração, com 4 painéis articulados que protegiam a área do estômago. As ombreiras eram um pouco ostentosas para o gosto de Kalen, esculpidas no formato de cabeças de dragão rugindo, mas ele não podia negar o trabalho artesanal quase sobrenatural empregado em sua confecção. Acertei a maioria das suas medidas, disse Valdrin enquanto se movia ao redor da armadura, virando a cabeça para um lado e para o outro, alternando o olhar entre Kalen e a armadura sem nunca encará-lo. Mas acho que preciso alargar um pouco os ombros e o peito. Ele olhou para Kalen novamente. Sim. Do que você está falando? Kalen aproximou-se da armadura, examinando-a atentamente. Valdrin olhou para ele como se tivesse 3 cabeças. Sua armadura. De que mais eu estaria falando? Esta é apenas a base, e esteticamente ela será alterada, mas acredito que a forma está correta. Tenho observado você treinar, vendo como você se move, como você luta. Ela deve lhe servir bem. Espere, não. Você não poderia ter feito isso só me observando praticar. Estou aqui há poucos dias, algo assim levaria meses. Mesmo com todas as ferramentas que você tem aqui. Kalen passou a mão pelas minúsculas escamas gravadas nas ombreiras. Só os detalhes já são impressionantes. Valdrin é um dos poucos ferreiros élficos que forja e molda com a centelha como auxílio, disse Teren, aproximando-se de Kalen e examinando a couraça. E de todos eles, ouso dizer que ele é o mais talentoso ainda vivo. Ele também é o único praticante da forja rúnica, graças aos ensinamentos de Tassia. Uma expressão de desconforto cruzou o rosto de Aruni ao ouvir a menção à criação de runas, mas desapareceu tão rápido quanto surgiu. É incrível, disse Aen por trás de Kalen. É um molde. Valdrin bateu 3 vezes na placa traseira, como se estivesse verificando se era mesmo feita de aço. Um modelo. Mais uma vez, Valdrin olhou para Kalen com um olhar curioso. Sim, um modelo. Ele caminhou até Aen, tocando a placa peitoral da armadura de sentinela de Aen. Aen olhou para Teren, depois para Valdrin, com os olhos perguntando o que deveria fazer. Teren simplesmente sorriu e deu de ombros. Esta é uma armadura sentinela, não é? Você é um cavaleiro de Achiron. É isso mesmo, e eu sou. Aen ergueu as sobrancelhas enquanto olhava para o elfo, que continuava a tocar diferentes partes da armadura de Aen. Em um dos livros do estudioso Artir, dizia-se que a armadura podia se mover como um líquido e que você podia controlá-la com a sua própria vontade. Isso é verdade, ou é mais uma dessas meias-verdades de que os historiadores tanto gostam? Não tenho certeza absoluta de como funciona, mas sim, pode. Mostre-me. O elfo recuou, olhando para Aen com expectativa. Aen olhou para o elfo, com uma expressão de hesitação, mas estendeu a mão, e Kalen observou a manopla verde se transformar em metal líquido e recuar, puxando-se sobre os dedos de Aen e passando por seus nós dos dedos até que toda sua mão estivesse livre. Fascinante! Valdrin agarrou a mão de Aen, franzindo os lábios em sinal de avaliação. O elfo soltou a mão de Aen e voltou-se para a armadura. Farei um traje completo para você, disse ele, olhando para Kalen, mas sem nunca encará-lo. Levará cerca de 2 meses, eu acho. Talvez 3. Ele olhou para o teto, como se estivesse contando algo lá em cima. Gostaria de observá-lo mais. Não apenas durante os treinos, mas também enquanto você estiver voando. As sobrancelhas de Valdrin se ergueram. Posso conhecer o dragão?